Bom dia para você que nos acompanha nessa quinta-feira de adoração. E uma quinta-feira de adoração no mês de setembro. Por que eu considero o mês de setembro, para mim, que gosto de estudar Sagrada Escritura, sou professor de Bíblia, considero o mês de setembro um mês especial. Afinal de contas, a igreja nos incentiva a uma especial atenção à Sagrada Escritura nesse mês de setembro, né? Setembro é o mês da Bíblia. Então, já pega comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo São Marcos, no primeiro capítulo desse Evangelho. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 32. Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 32. Nós vamos ver aqui, enquanto você pega aí a sua Bíblia, nós vamos ver aqui que nós estamos no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos. E São Marcos tem uma curiosidade, não sei se você já percebeu. Jesus já aparece nesse Evangelho adulto. Não tem aqui a história do nascimento de Jesus, a história aí dele se perder lá no templo, né? Já aparece aqui adulto, já aparece para ser batizado por João no Jordão. Então, a história aqui, ela corre veloz no Evangelho de São Marcos. Por isso que nós precisamos nos ater aqui a detalhes. Os detalhes são importantíssimos nesse Evangelho. Vamos ler aqui no versículo 32, capítulo 1. Ao entardecer, quando o sol se pôs, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e endemoniados. E a cidade inteira aglomerou-se à porta. E ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Espera lá, nós estamos falando aqui de um acampamento de cura e libertação. Porque esse aqui que está falando, que está curando e libertando, é Jesus. Vamos ver o histórico aqui, né? Jesus chega para ser batizado por João no Jordão. E aí o que acontece nesse evangelho? Logo depois, Jesus vai para o deserto, tem a tentação no deserto, que é rapidinho aqui nesse evangelho também. Aí Jesus faz uma pregação, chama alguns discípulos, e aí começa o seu trabalho de curar e libertar também. Ele expulsa o capeta de um rapazinho lá na sinagoga, e depois cura a sogra de Pedro. Então Jesus já fez na cidade uma expulsão de capeta, uma libertação e uma cura. Foi o suficiente para a cidade inteira ir atrás de Jesus. Olha como é que a notícia espalha. Quando é cura, quando é libertação, a notícia, corre veloz. Porque foi isso que aconteceu, nós estamos no primeiro capítulo. Jesus aparece adulto, acontece algumas coisas na vida dele, e aí ele vai na sinagoga, liberta um rapaz que está lá encapetado, e depois vai para a casa de Pedro, que fica do lado da sinagoga, vai lá descansar um pouquinho. A sogra dele está doente e ele cura a sogra. Então Jesus, no primeiro capítulo, ele faz uma libertação e uma cura. Isso é o suficiente para a gente ler no versículo 32. Ó. No final daquele dia, ao pôr do sol, né, trouxeram-lhe todos os enfermos e todos os endemoniados da cidade. Olha como é que a notícia correu, minha gente. Olha só, fala assim, tem alguém que está curando aí, tem alguém que está libertando. Vamos todo mundo. A cidade inteira, versículo 33. Olha, a cidade inteirinha estava na porta da casa de Pedro. E o que essas pessoas queriam? A cura e a libertação. E Jesus, muito bonzinho, Jesus misericordioso como é, o que Jesus fez? Ele curou muitos doentes de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Mas a gente tem que entender bem essa história aqui. Por quê? Se Jesus mal chegou naquela cidade, mal aparece a história de Jesus aqui, o ministério de Jesus na Galileia, ele só expulsou um capeta de um rapazinho e curou a doença de uma senhora. E a cidade inteira já foi atrás dele. É óbvio que essas pessoas da cidade não conheciam Jesus. É óbvio que as pessoas da cidade só queriam aquilo que imediatamente Jesus poderia oferecer a elas, que era a cura e era a libertação. E aí nós temos um problema.
Jesus cura? Sim, a gente viu aqui. Ele curou a muitos. Jesus liberta? Sim, a gente leu aqui. Jesus liberta. Mas o problema não está em Jesus. O problema está em nós. Quando nós, não conhecendo Jesus direito, nós vamos atrás dele só por aquilo que ele pode nos oferecer imediatamente. Senão nós vamos ficar igual uma conhecida minha, que uma vez lá na minha cidade, lá em Minas Gerais, lá em Viçosa, Minas Gerais, foi um padre lá, que era conhecido por ter o dom da cura. E aí ele lá, numa das paróquias da cidade, ele foi lá rezar com o povo. E claro, estávamos todos lá. E aí ele falava assim, você tem dor de cabeça? Levanta a mão, vou rezar para você. Aí tinha essa pessoa na minha frente, que eu conheço ela, né, amigo da nossa família. Você tem dor de cabeça? Ela levantava a mão. Aí o padre rezava. Agora levanta a mão quem tem dor de coluna. Ela levantava a mão também. Aí rezava. Agora quem tem dor no joelho. Ela levantava a mão também. Agora quem tem problema no rim. Ela levantava. Tudo ela levantou a mão. E eu falei assim, aí eu não aguentei. Eu falei, minha filha, vem cá. Eu acho que você está morta e esqueceu de cair. Porque não é possível. Você tem tudo isso mesmo que ele está falando? Ela falou assim, se eu tenho, não sei. Mas eu vou sair daqui novinho em folha. Eu acho que ela estava mais preocupada com o plano de saúde do que com a cura. E às vezes a gente corre esse risco, como eu acredito que esse povo aqui estava fazendo. Você já reparou que algumas vezes que Jesus cura ou liberta alguém nos evangelhos, ele manda a pessoa ficar caladinha? Ele cura a pessoa, liberta e fala assim, mas não conta para ninguém. Sabe o que significa isso? É o chamado sigilo messiânico. Porque na época de Jesus, era comum existirem aí os curandeiros profissionais, os magos, os milagreiros. E Jesus não é um curandeiro, não é um milagreiro, não é um mago. Jesus é Deus. E por isso que ele mandava a pessoa ficar caladinha. Porque era uma preocupação de que essa notícia se espalhasse e as pessoas o identificassem como um desses curandeiros. Provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Porque essas pessoas não foram atrás de Jesus porque ele é Deus. Elas foram atrás de Jesus porque ele poderia oferecer uma solução imediata para um problema imediato de cura ou de libertação. Na sua misericórdia, ele curou a muitos, libertou a muitos. Mas, quando a gente continua lendo o texto, vamos ver aqui, a partir do versículo 35, a gente entende que essa não é a ideia de Jesus, né? De madrugada, estando ainda escuro, ele se levantou e retirou-se para um lugar deserto e ali orava. Simão e os seus companheiros o procuravam ansiosos. E quando o acharam, disseram-lhe, todos te procuram. Agora vamos entender a história aqui. Nós estamos falando de um grande evento de cura e libertação na porta da casa de Pedro. Lembra? A cidade inteira estava lá. Você já imaginou? Pensa aí na sua cidade, onde você mora. Quantos habitantes tem? Por menor que seja a cidade, é muita gente, né? Você já imaginou a cidade inteira na porta da sua casa? E aí Jesus está lá com você. Assim como estava com Pedro, estava lá na casa de Pedro. E ele teve que organizar às pressas ali, né? Um lugar para Jesus ver a turma e curar a turma e rezar para a turma. Era um verdadeiro acampamento de cura e libertação. E de fato Jesus curou a muitos e libertou a muitos. Mas, aí foi no fim do dia, lembra? No pôr do sol. Aí acabou o dia, a turma foi embora, Jesus foi dormir, os discípulos também lá na casa de Pedro. Quando a turma acordou, o que ia acontecer? O segundo dia do acampamento de cura e libertação, porque a cidade inteira estava lá. O que Pedro fala aqui? Todos te procuram, a cidade inteira está lá na porta lá de casa de novo. Só que quando eles vão chamar Jesus, o Ministério de Música já devia estar tocando, já devia estar lá fazendo animação, né? O acampamento começando, Pedro não é bobo nem nada, pegou pão, pegou peixe, começou a fazer, ele vendeu uns peixes lá atrás, montou uma barraquinha, começou a fazer uma muqueca, e aí começou o acampamento, a turma toda chegando, a cidade toda. Cadê Jesus? Entendeu por que eles estão ansiosos? Diz o texto, Simão e seus companheiros o procuravam ansiosos.
Pedro estava famoso. Pedro, que era um Zé Ninguém, morava do lado da sinagoga. A sinagoga mais importante da Galileia, porque era a maior cidade da Galileia, Cafarnaum. Mas Pedro era um Zé Ninguém. E agora a cidade inteira conhecia Pedro, porque a cidade inteira estava na porta da casa dele. Ele devia estar todo satisfeito. Era famoso, o pessoal batendo nas costas dele, conhece Jesus. Jesus está aqui em casa. Fica aí agora, direto aí, amigo nosso aí. Ele que cura a turma aí. Precisar de alguma coisa, avisa aí. Mas aí no outro dia, quando vai para o segundo dia de acampamento, cadê Jesus? Cadê ele? Sumiu. Por isso a ansiedade. Já estava lá tudo pronto. E aí Pedro, aqui o evangelista é educado, tá? É gentil. Mas você precisa entrar na história para você entender. O sujeito está ansioso, nem conhece Jesus direito. Jesus chamou ele agorinha mesmo, nós estamos no primeiro capítulo. Jesus vai ficar na casa dele. Um grande evento aconteceu. Aí Jesus some. Ele nem sabe direito quem é Jesus. Quando ele encontra Jesus, aí diz gentilmente o evangelista: todos te procuram, é a fala de Pedro. Eu sei o que Pedro falou aqui. Ele não falou só isso. Esse todos te procuram significa assim: pelo amor de Deus, meu filho, onde você enfiou? Onde você enfiou, que você sumiu? A cidade inteira está lá na porta, está cheio de gente lá. Cadê você? A turma do Ministério de Música já está tocando lá 200 horas, já não tem mais saliva mais para cantar. O dedo dos meninos estão cansados e nada de você chegar, pregador. Vai lá porque você tem que ir lá, porque a turma toda está esperando você curar, libertar. Vamos! A cidade inteira te procura, está todo mundo te procurando, feito doido aí. E você aqui nesse lugar deserto, sem fazer nada. Pedro provavelmente fez como a gente fala lá em Minas Gerais, né? Contou uma prosa para Jesus. Deu um sermão em Jesus. E qual foi a resposta de Jesus? Versículo 38. Disse Jesus: vamos a outros lugares. Nós não vamos voltar para a porta dessa casa, Pedro. Nós vamos para as aldeias vizinhas, a fim de que eu ensine também ali. Opa! Para Jesus, mais importante, preste bem atenção no que eu vou dizer, mais importante do que a cura e libertação são importantes, mas mais importante do que cura, do que libertação, é o ensinamento de Jesus. É aquilo que ele tem para ensinar. Porque Jesus disse para nós no Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não é um curandeiro, Jesus não é um milagreiro, Jesus não é um mágico, Jesus é Deus. Porque provavelmente, muitas dessas pessoas aqui, que até receberam lá na porta da casa de Pedro cura, milagre, foram curadas, foram libertas, foram para casa sem saber quem é Jesus. Apenas que tinha um milagreiro, um curandeiro na casa de Pedro que fez isso aqui por mim agora. E não se comprometeram com o Cristo. E não entenderam que Jesus tem algo muito maior do que uma cura física, do que alguma libertação. Jesus tem vida, e vida eterna a nos oferecer. Jesus tem salvação a nos oferecer. Um caminho, Ele é o caminho, uma vida nova a nos oferecer. Esse é o problema de quando nós vamos atrás de Jesus somente atrás daquilo que Ele pode nos oferecer imediatamente. E quando nós não vamos atrás de Jesus porque Ele é o Senhor, porque Ele é Deus. E, consequentemente, quando nós entramos no caminho do Cristo, no caminho que é o Cristo, as curas e libertações vão acontecendo na nossa vida. E mesmo se elas não acontecerem. Gente, veja o exemplo de tantos santos e santas na igreja. Vamos falar de uma santa brasileira? Vamos, o anjo bom do Brasil, a nossa querida Santa Dulce dos pobres. Santa Dulce viveu e morreu com muita dificuldade de respirar, com 20%, 30% da capacidade de respirar. Problema respiratório terrível.
Viveu com um problema de dores na coluna terríveis, que ela não conseguia dormir deitada, tinha que dormir durante anos, sentada numa cadeira de madeira. Se você vai lá no memorial dela em Salvador, você tem lá o quartinho dela lá preservado, né? A caminha intacta, mas do lado uma cadeira de madeira, porque ela não conseguia deitar. Foi uma pessoa que podia ter pedido para Deus a cura física. E a gente achar até justo, né? Por tudo que ela fez e agora faz, intercedendo diante de Deus por nós. Mas para quê? Ela era uma mulher que já tinha o coração curado. Uma mulher que tinha um coração liberto. E quantos santos e santos da igreja morreram às vezes doentes, com sofrimentos físicos terríveis. Mas tinha um coração liberto. O coração curado. Porque foram atrás de Jesus, não por aquilo que ele poderia oferecer imediatamente, mas foram atrás de Jesus porque ele é Deus, porque ele é o Senhor da nossa vida, porque ele pode nos salvar, e ele quer nos salvar. Ele quer nos convidar para um caminho, para que nos tornemos pessoas melhores. Jesus não está a nosso serviço, Jesus está conosco, e não a nosso serviço. É isso que nós precisamos entender. Nesse mês da Bíblia, nesse mês de setembro em que a igreja nos convida a, de modo especial, darmos atenção à Sagrada Escritura, nós precisamos mergulhar na Sagrada Escritura e aprender os ensinamentos de Jesus. Jesus nos fala, é a palavra de Deus aqui, porque a palavra de Deus vai nos colocar neste que é o caminho. E quando nós estamos no caminho que é Jesus, nós sabemos que nós vamos encontrar no final. Vai ter dificuldade? Vai. Vai ter luta? Vai. Às vezes vai ter problema de saúde física a vida inteira? Vai. Vai ter uma luta para se libertar de algo que ainda a gente luta a vida inteira? Vai. O espinho na carne, que São Paulo também nos ensinou? Vai. Mas nós sabemos que no final nós vamos encontrar a graça de Deus. Nós vamos poder cantar aquilo que São Paulo nos ensinou. Olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, coração nenhum sentiu aquilo que está reservado para os que creem em Deus. Ah, que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Essa é a nossa esperança. Porque, gente, eu vou dizer a verdade para vocês. Nesses meus anos aí, caminhando por aí, pregando a palavra de Deus, eu já vi de tudo. Eu já vi cego voltar a enxergar. Eu já vi mudo começar a falar. Eu já vi surdo voltar a ouvir. Eu já vi paralítico andar. Graças a Deus, a única coisa que eu nunca vi foi defunto ressuscitar. Porque se também eu ver, eu vou correr e não quero olhar para trás. Mas eu já vi, por exemplo, muitos paralíticos voltarem a andar. Só que alguns deles também andaram tanto que nunca mais voltaram para a igreja. E aí? A perna está curada. Mas e o coração? Onde será que está? Deus queira que esteja junto de Deus e no bom caminho. Mas eu não sei. Então, por isso que, segundo a palavra de Deus, o ensinamento de Jesus é o mais importante. Por quê? A cura e a libertação, elas têm que ser consequência do ensinamento do Cristo. Porque se a gente continua aqui no texto, Jesus fala, né? Vamos para as aldeias vizinhas, a fim de eu ensinar também ali, porque foi para isso que eu vim. Olha o que Jesus fala, isso é muito sério. Eu não vim primeiro para curar e para libertar. Primeiro eu vim para ensinar a vocês o caminho, a verdade e a vida. E, consequentemente, vai acontecer libertação e cura na tua vida. Porque diz aqui, versículo 39. E Jesus foi então por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e expulsando demônios. Ou seja, primeiro ele vai para a sinagoga para ensinar. Como consequência do ensinamento de Jesus, o que acontece? Libertação. Ou vai dizer que não é assim? Você que está caminhando com Cristo na peleja, às vezes, aí, né? Você caminha com Jesus. E quando você olha para trás, depois de um tempo, você fala, nossa, aquilo que me afligia alguns anos atrás, hoje já não me aflige mais. Jesus já me libertou e às vezes eu nem percebi. É assim. Esse é o caminho do Cristo. Só que nós temos que fazer uma escolha. Que é a escolha de compromisso.
como nesse mesmo evangelho fizeram alguns dos discípulos, já os primeiros chamados, né, por Jesus. Vamos voltar um pouquinho aqui nesse capítulo e vamos ver aqui quando Jesus chama os seus primeiros discípulos, tá? Vamos lá. Versículo 16 do primeiro capítulo. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu Simão e André. Lançavam a rede ao mar, porque eles eram o quê? Pescadores. Não se esqueça disso, eles eram pescadores. E disse Jesus: vem e me segue, ou vinde em meu seguimento, e eu farei de vocês pescadores de homens. Olha que interessante isso aqui. Jesus chama os caras, e os caras imediatamente seguem Jesus. É o que a gente chama de seguimento imediato, né? São vários personagens bíblicos que, chamados por Deus no Antigo Testamento, ou chamados por Jesus nos Evangelhos, seguem imediatamente a voz divina. Porque ela é irresistível. Para muitos, para outros nem tanto. Quando Jesus chama esses caras, o texto deixa claro, eles eram pescadores. Essa aqui é a maneira de mostrar a identidade desses caras. O que eles faziam da vida, o que eles eram, do que eles eram formados, o que eles sabiam fazer da vida. E Jesus, quando os chama, fala assim: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ou seja, vocês vão continuar pescadores. Mas agora, num outro nível, pescadores de homens. O que isso quer dizer? Que quando eu me decido pelo caminho do Cristo, eu não estou indo atrás dele apenas por aquilo que ele pode me oferecer imediatamente. Eu estou indo por aquilo que Jesus é, que ele é Deus. Eu decido segui-lo, ou seja, eu decido entrar no caminho dele. Lembra? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é seguir Jesus, é entrar no caminho do Cristo. Jesus não vai me mudar. Eu sou desse jeito. Eu falo cuspindo, né? Quem é meu aluno aí, tem os meus alunos aqui, até aqui tem alguns. Os alunos, quando eu vou dar aula, eles já sentam tudo mais para o fundo da sala de aula. Porque ainda mais as meninas que estão de chapinha, que diz que se molhar o cabelo, enrola tudo de novo, né? Eu já falo que eu não vou pagar chapinha de ninguém. Eles sentam tudo para o fundo. É bom dia que eu estou gripado, porque aí dá para ver o cuspe e dá para tirar, né? Porque está meio verde. Aí eles ficam sentam tudo para o fundo. Eu sou assim. Eu falo para caramba. Né? Eu falo alto. Eu falo se amarrar minha mão eu não consigo falar. Eu tenho que mexer a mão, mexer o braço. E tantas outras características. Eu sou pescador. Só que quando Jesus me chama, ele diz assim para mim: você vai continuar pescador. Eu não vou mudar você por completo, não vou te transformar numa outra pessoa, porque você foi feito assim por Deus. Não faz sentido. Né? Perder também todas as características adquiridas até então. Jesus fala assim: mas eu vou te levar para um outro nível. Eu vou te fazer pescador de homens. Eu vou aperfeiçoar você. Eu vou melhorar você. Se você já é pescador, agora eu vou te fazer pescador de homens. As qualidades que você tem, eu vou melhorar. As características que você tem, muitas coisas, inclusive, que você acha que são defeitos, eu vou te mostrar que podem ser qualidades. Foi isso que Jesus fez. Eu tenho um livro sobre cura e libertação nas Sagradas Escrituras, que é o tema dessa pregação. Sobre isso, eu quero inclusive ler um trecho desse livro para vocês. Porque está bem legal aqui o que está no texto, né? Jesus apenas potencializa o que essas pessoas, os pescadores, elas já têm de positivo. Jesus não transforma em pessoas diferentes, mas Jesus nos transforma em pessoas melhores. Afinal de contas, aqueles pescadores foram criados por Deus com determinadas características que forjaram a personalidade de cada um, inclusive a vocação de pescadores. Isso é aperfeiçoamento humano, isso é nos tornar melhores. Isso é nos encher de vida. Isso é mostrar para nós a nossa verdade, quem verdadeiramente nós somos. Por isso Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o convite de Jesus para nós. Aproveita esse mês de setembro. Estamos no final do mês de setembro.
Aproveita esse incentivo do mês de setembro para mergulhar na Sagrada Escritura, para conhecer Jesus como Ele realmente é, e não só como alguém que você acredita que pode te fazer um favor, prestar um serviço para você. Não! Ele pode te tornar uma pessoa melhor, Ele quer te aperfeiçoar. É claro que tem gente que fica até com medo, né? Fala assim, nossa, eu tenho medo de seguir Jesus, Ele me transformar numa pessoa completamente diferente do que eu sou. Eu gosto de quem eu sou. Até porque às vezes tem uns péssimos exemplos na igreja, né? Nossa Senhora, se eu me converter, eu vou ficar igual fulano? Pelo amor de Deus. Não. Você vai continuar como você vai ser aperfeiçoado. Ou também pode acontecer o contrário. Aí eu tenho uma má notícia. Aquela pessoa que não gosta de quem ela é, se olha no espelho e não gosta, e acha que seguindo Jesus, Jesus vai transformar ela em uma outra pessoa. Não. Jesus vai te fazer enxergar a verdade. E assim você, nesse processo de autoconhecimento, conhecendo a Deus, conhecendo a si mesmo, você vai se redescobrindo. E descobrindo a vida que há em você. É isso que Jesus quer fazer conosco. Inclusive, quando não somos curados. Inclusive, quando não somos libertos. Como é que isso acontece? Para isso, eu vou tomar até um gole d'água. Por quê? Agora eu vou falar de uma coisa mais sensível. Eu dou cursos de Bíblia pela internet. Eu faço um trabalho pelo Instagram já há um tempo e tenho dado cursos de Bíblia pela internet e tem sido muito legal. Só que muitas pessoas esquecem disso, né? Querem já a coisa picada, querem a coisa pronta. E não querem sentar e estudar a Sagrada Escritura, fazer estudo bíblico, para aprender o ensinamento do Cristo, para poder viver bem. E para poder suportar todas as situações. Porque é isso que acontece quando a gente conhece o Cristo. Porque quando a gente quer o Cristo só que nos vai fazer favores, a gente esquece do Cristo da cruz. A gente esquece do Cristo que foi preso, flagelado, crucificado. A gente esquece desse Cristo, e Ele também é Deus. A gente esquece que esse Cristo também é Rei, que esse Cristo também é Senhor. Afinal de contas, Ele é Rei por quê? Ele recebeu uma coroa de espinhos, mas recebeu. Ele recebeu o manto e o cetro lá, sendo flagelado pelos soldados, mas recebeu. Ele sentou num trono, é a cruz, mas é um trono. Do lado dele tinham sentados no trono à direita e à esquerda 2 ladrões também crucificados, mas tinha alguém do lado direito e do lado esquerdo. Tanto que no seu trono, que é a sua cruz, tinha lá uma placa escrita: esse é o Rei dos Judeus. Jesus é Rei, Jesus é Senhor, Jesus é Deus e quer nos convidar para o seu caminho, para a verdade e para a vida, mesmo quando a gente passa pela cruz, quando a gente passa pelo sofrimento, pela flagelação. Eu estou dizendo isso porque eu estava numa época da minha vida, em 2016, 2017, trabalhando muito, fazendo muita coisa, as coisas dando certo. Em 2017, meu filho mais velho nasceu, né? Eu e minha esposa ficamos muito felizes, e tudo dando certo no trabalho, e eu trabalhando feito louco, fazendo muita coisa. Aquela falsa ideia de que produzir demais é sinal de que tudo está dando certo. Até que, chegou o final de 2017, eu estava muito cansado. Aí tive lá um pequeno período de férias, e geralmente eu me descanso mesmo nas férias, mas no início de 2018 eu voltei cansado do mesmo jeito. Eu não estava entendendo aquilo. E eu sou professor aqui na Faculdade da Canção Nova, e foi o primeiro dia de aula, início de 2018. No primeiro dia de aula, eu estava indo para dar aula para o curso de teologia, dar aula de Bíblia, e escorreguei. Eu escorreguei. Um escorregãozinho bobo. Caí, um tombo bobo. E por conta disso eu quase perdi meu braço esquerdo. Quebrou aqui no meio. Aqui no meio. E, gente, quem já sofreu quebra de osso sabe a dor que é. Você vê estrela. Você vê sua avó que está lá no céu, pela greta do céu, te chamando. Vem, meu filho. Tanta dor que você sente. É um negócio terrível. E aí fui para o hospital. Passei uns dias lá até resolver tudo para fazer a cirurgia. Aí eu descobri que tinha uma dor pior, que é a dor do pós-cirúrgico, para quem faz cirurgia de osso.
Pelo amor de Deus, porque você sente o osso mexendo, saindo do lugar. É um negócio terrível, eu urrava de dor. Eu cheguei a quase desmaiar de dor umas 4, 5 vezes. Fiquei uma semana no hospital. Meu filho tinha 8 meses de idade. Quem me conhece sabe como eu sou apaixonado pelas minhas crianças. O Tiago, de 3 anos, e a Dulce, que vai fazer 6 meses agora. Minha tristeza quando eu cheguei em casa, depois de uma semana no hospital, era não poder pegar meu filho no colo, porque eu não tinha condições, porque doía muito. Era uma dor terrível, que foram 2, 3 meses de uma dor terrível. Porque você toma um remédio que ele faz a dor passar por 20 minutos, só que você só pode tomar ele de 6 em 6 horas. Então você imagina o que você aguenta. Só que quando eu cheguei em casa, com aquela dor física tremenda, eu vi que eu não estava bem também mentalmente, psicologicamente. Eu comecei a não conseguir racionalizar as coisas. Passei um dia muito mal, pedi ajuda para minha esposa que eu amo tanto. Eu me lembro que um dia, fazer um parênteses aqui, né? Eu amo tanto a minha esposa e cada vez mais, te amo, Camila, porque um dia ela dava banho em mim, porque eu não tinha condições de tomar banho sozinho. Ela cuidava de tudo, trabalhava o dia todo, cuidava de mim, cuidava do Tiago, que tinha 8 meses, deu conta de tudo nesse período. E um dia eu fui agradecê-la. Falei, ô Camila, não sei nem como te agradecer por tudo que você tem feito. Sabe qual foi a resposta dela? Eu me casei com você. É na saúde e na doença. Graças a Deus, né? Isso é casamento. Bom, mas a coisa vai piorar um pouquinho, porque aí eu perdi a noção de tudo, né? Eu não conseguia racionalizar. E falei, olha, minha família também me ajudou, uma irmã minha veio de Minas, a minha irmã Elisandra, que é a caridade em pessoa, estava aqui, imediatamente estava aqui com a gente. E me levaram numa psiquiatra. E aí eu fui diagnosticado por conta da vida que eu estava levando e nem sabia, eu fui diagnosticado com estresse altíssimo, depressão mediana e ansiedade. Veja, e além do braço, que estava terrível a dor. E isso foi janeiro de 2018, né, para ser mais exato. Graças a Deus estou bem, meu braço hoje está bem, ainda falta um resquíciozinho ainda de fortalecimento. Psicologicamente também estou bem, ainda vou ao médico, ainda tem uma medicação que eu tomo, mas graças a Deus tudo controlado. Mas o interessante disso tudo é que no auge dessas dores físicas e psicológicas, e quem tem depressão sabe bem do que eu estou dizendo, é um mal hoje, infelizmente, muito comum, né? Mas tem que se tratar. Eu não pedia a Deus a cura. E, na verdade, era difícil até de rezar. Eu ia à missa por causa da medicação, eu dormia. Né? Eu tentava rezar, não conseguia. Mas eu só conseguia falar uma frase para Jesus. Eu não falava, Jesus me cura, Jesus me liberta. Eu só falava para Jesus a seguinte frase: Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu estou aqui. E oferecia as minhas dores pelas almas do purgatório, porque aprendi isso com minha mãe desde criança. E especialmente por uma ou duas pessoas que eu sabia, por 2 pessoas que estavam hospitalizadas numa situação também muito difícil, eu oferecia as dores para aquelas pessoas. Não estou dizendo aqui que por isso eu sou melhor do que alguém. Não, não. Porque isso eu aprendi na Sagrada Escritura. Porque o momento que a gente está sofrendo é o Cristo na cruz, é o mesmo Cristo. O momento do sofrimento é o Cristo da cruz que continua sendo Deus. Continua sendo o Senhor da minha vida. Ele não é aquele que vai fazer um favor para mim. É aquele que eu quero que seja o Senhor da minha vida. Esse é Jesus. E graças a Deus, outras curas, outras libertações foram acontecendo na minha vida. Muito antes até do que a melhora do braço, do que a melhora das questões psicológicas. Porque eu quis, naquele momento de dor, fazer 2 coisas. Primeiro, permanecer no caminho do Cristo. Permanecer com o Cristo da cruz. E segundo, isso também é muito importante, quero dar essa dica para você. Não achar culpados. Não quero achar culpado para os seus problemas. Quando você acha, fica procurando, né, culpados para os problemas da sua vida, para os seus males físicos, para os seus males espirituais, psicológicos, você se perde porque você tira os olhos daquele que pode te ajudar, que é o Cristo. Você fica olhando para aquele que você está imaginando que foi o responsável por te fazer mal.
Você fica igual Adão e Eva. Vamos lá no Gênesis? Adão e Eva fizeram o seguinte. Adão e Eva, quando cometeram o pecado original, olha o absurdo. Eva foi lá, convencida pela serpente, comeu o bendito do fruto que não podia, lembra? Aí Eva foi lá e convenceu Adão. Os dois comeram do fruto proibido. Deus, misericordioso como é, passeando pelo jardim, procura Adão. Fala, Adão, meu filho, vem cá, vamos conversar nós dois. Adão, eu estou sabendo aí que você comeu a fruta que não podia, meu filho. Foi isso mesmo? Adão, ao invés de assumir a responsabilidade e dizer, sim, Senhor, eu fiz o que não podia, Adão jogou a culpa até em Deus. Sabe o que Adão falou? A culpa é dessa mulher que o Senhor me deu. Olha o que Adão falou. Depois, Deus então falou, olha, você está botando a culpa nessa mulher que eu te dei, vamos lá falar com ela. Deus vai lá em Eva, chega lá em Eva e fala assim, ô Eva, minha filha, estou sabendo que vocês comeram a fruta que não podia. Adão está falando aí que a culpa é sua. A culpa é sua, minha filha, o que você fez? Não, a culpa não é minha, não. A culpa é da serpente, foi ela que me convenceu. Está vendo? Eles não assumiram a responsabilidade deles, ficaram procurando culpados. E assim, se afastaram de Deus. Porque se tivessem talvez admitido, olha, nós pecamos, Senhor, nós erramos, nos ajude. Misericórdia. Mas não, ficaram procurando culpados. Gente, a gente precisa entender que o sofrimento faz parte da vida humana. São os altos e baixos da vida. Assim é a vida humana. Mas é assim que nós temos que permanecer com Cristo, nos altos e nos baixos. Porque Cristo é Senhor no momento da glória e Cristo é Senhor no momento da cruz. Ele é o caminho, a verdade e a vida no momento da alegria, da satisfação, da bonança, mas é também caminho, verdade e vida no momento do sofrimento, no momento da tristeza, no momento da amargura. Isso é caminhar com Cristo. Isso é experimentar a vida. Isso é caminhar neste caminho que é o Cristo, e sem cruz não há ressurreição, e experimentar a vida eterna. Porque a gente sabe o que é, qual é o final deste caminho que é o próprio Cristo. É experimentar este caminho e não se afastar dele. Tem muita gente por aí que vive triste e não sabe por quê. Tem muita gente por aí que anda sem sentido na vida e não sabe por quê. Tem um texto bíblico, uma história na Bíblia, no Evangelho, que pode nos ajudar. É a do jovem rico. A história do jovem rico sempre me deixou encucado, como diz lá em Minas Gerais. Por quê? Era uma pregação que tinha tudo para dar certo, mas a gente sabe que deu errado no final. Tinha tudo para dar certo por quê? Primeiro, o jovem vai até Jesus, ou seja, o evangelizado vai atrás do evangelizador. Olha, já está mais fácil, né? Já pensou? Se todo mundo viesse atrás da igreja e querendo ser evangelizado, não ia ser mais fácil? Ele chega em Jesus e chama Jesus de mestre, ou seja, ele reconhece que Jesus pode ensinar sobre a lei de Deus. Está tudo indo muito bem. O evangelizado vai atrás do evangelizador, ele chama Jesus de mestre. E aí ele faz a pergunta certa para Jesus. Ele fala assim, mestre, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Essa é a pergunta certa. Ele podia ter pedido favores, né? Lembra dos favores? Aqueles favores imediatos. Eu estou com um problema aqui, me cura. Eu estou com um problema aqui, me liberta. Eu estou com um problema financeiro, resolve para mim. Eu estou com um problema com meus filhos, resolve para mim. Não. Aquele jovem fez a pergunta certa. Senhor, como eu faço para alcançar a vida eterna? E Jesus falou assim, isso é fácil. Basta você seguir os mandamentos da lei de Deus. E aquele jovem surpreende, né? Ele fala assim, mas isso eu faço desde criancinha. Gente, tem tudo para dar certo, né? Evangelizado vai atrás do evangelizador.
Ele chama Jesus de mestre. Ele faz a pergunta certa. Ele já segue a lei de Deus desde criança. Aí Jesus fala assim: então, é um então que o bicho pega, né? Então, se você quer ser perfeito, pegue seus bens, venda tudo, pegue o dinheiro, dá aos pobres, vem e me segue. Diz o texto que aquele jovem foi embora triste, não se esqueça disso, porque possuía muitos bens, ou porque possuía muita riqueza, ou porque tinha muito dinheiro, vai variar da tradução. E é nesta tradução que está, talvez, a descoberta desse texto. Porque eu fiquei pensando, o fato dele ter dinheiro fez com que ele fosse embora triste, não seguisse Jesus? Dinheiro não é o problema. Isso aí foi, inclusive, meu estudo de mestrado em Bíblia. Tem até livro meu publicado pela Canção Nova sobre isso, Dinheiro à Luz da Fé. Tantos santos e santas que foram reis, rainhas muito ricos e foram santos. Santa Teresa d'Ávila falava: Teresa sem a graça de Deus não é nada. Teresa com a graça de Deus é muita coisa. Agora, Teresa com a graça de Deus e dinheiro, ninguém segura. Porque ela sabia muito bem o que ela ia fazer com o dinheiro. Ia fazer a caridade. Então o problema não era esse. Qual era o problema final? Estudando a tradução desse texto, no grego, uma das possibilidades de tradução desse final é: aquele jovem foi embora triste, porque possuía um projeto, ou possuía um sonho de riqueza. Isso muda a história. Pode ser que ele nem rico fosse, mas ele já tinha um projeto de vida. Ele já tinha um sonho de riqueza. A gente nem sabe se é riqueza financeira, pode ser. Mas pode ser uma vontade de ter status, de ter poder, uma riqueza intelectual, de querer ser melhor que os outros. Não sei. Qual era o projeto de vida daquele jovem? Mas o que eu sei é que ele não conseguiu abandonar o caminho em que ele estava para entrar no caminho do Cristo. E aí a gente sabe como ele foi embora, né? Aquele jovem foi embora triste. Porque ele não conseguiu, encontrando a verdade, que é o Cristo, se encontrou com a sua própria verdade, porque ele percebeu que ele já tinha um caminho escolhido na vida dele. Ele não conseguiu abandonar o próprio caminho, o projeto de caminho que ele tinha, para entrar naquele que é o único e verdadeiro caminho, que poderia dar a ele a vida, a verdade, a vida eterna, a salvação. E infelizmente aquele jovem foi embora triste. Se você anda triste por aí, sem saber por quê, repense os projetos da sua vida. Veja por qual caminho você tem andado. Escolha o caminho do Cristo, porque não há como servir a dois senhores. Ou você anda em um caminho, ou anda em outro caminho. Daqui a pouco nós vamos nos encontrarmos com Cristo na Eucaristia, na adoração ao Santíssimo Sacramento. É um momento agora de nós já rezarmos para nos prepararmos para este encontro com o Cristo, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, e escolhermos o caminho do Cristo. Escolhermos Jesus não porque Ele pode nos oferecer alguma coisa imediatamente, mas escolhermos Jesus porque Ele é o único e verdadeiro caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. É aquele que nos conduz do seu caminho à vida plena, à vida eterna. Amém? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O caminho que nós devemos buscar dia a dia, escolher. Na simplicidade e no cotidiano. Escolher caminhar com Cristo todos os dias. Eu preciso ser amado e amar ser perdoado. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus.
caminho é Jesus, o caminho é Jesus. Eu procuro a verdade, ver a Deus, eternidade. A verdade é Jesus, a verdade é Jesus, a verdade é Jesus.